Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? É um prazer estar novamente com vocês aqui nos nossos estúdios do site euqueropassar.com. Meu nome é João Vitor, nós estamos trabalhando, como em outras aulas, o direito administrativo, o direito basilar para concurso público, uma das matérias bases junto com o direito constitucional e as matérias específicas de cada concurso. É importante vocês estarem trabalhando com o direito administrativo, não só pela questão de vocês tentarem um concurso público, mas também para depois vocês saberem como vocês devem trabalhar dentro da administração, como ela funciona, quais são os atos que vocês podem produzir sem que gerem prejuízos para vocês mesmos. Portanto, nós estamos trabalhando agora com atos administrativos. Relembrando, na nossa aula passada de atos administrativos 1, nós trabalhamos com o quê? Nós trabalhamos com o ato jurídico, o fato jurídico, como ele se perpetua no tempo, e nós fizemos a sua diferenciação. Dessa forma, nós também adequamos ao ato administrativo e ao fato administrativo, essas figuras dentro do âmbito do direito administrativo. Nós também fizemos a diferenciação do ato administrativo para o ato jurídico de direito privado praticado pela administração pública. E vimos também que até mesmo nesses atos existem certos privilégios inerentes à função da administração pública, já que ela trabalha com a necessidade e a satisfação dessa necessidade pública. Portanto, nós iremos estar entrando agora no quê? Nos elementos do ato administrativo. Por que elementos? Elementos, eles são... Só um minuto, pessoal. Os elementos, eles são os requisitos do ato administrativo. Por que requisitos? Porque sem esses elementos que nós vamos apresentar, o ato administrativo ele é imperfeito, ele está um ato viciado. Ele é o quê? Um ato nulo. Correto, pessoal? Então, um ato praticado sem algum desses elementos que nós vamos descrever aqui, ele não tem validade alguma. Dependendo de como é esse vício, de como é eivado esse ato administrativo, nós vamos ter dois tipos de nulidade. Nós vamos ter, e anotem, nós vamos ter a nulidade absoluta e a nulidade parcial. Qual é a diferença das duas? A diferença é o efeito, bem como a causa, mas também o efeito de cada uma. A nulidade absoluta, ela vai pegar esse ato nulo e de pleno direito no tempo e vai vir anulando todos os atos que foram feitos em decorrência dele até a sua promulgação. Correto, pessoal? Enquanto que o ato parcial, ele não vai ter a nulidade dos seus atos eivados de vício. Alguns desses atos, eles, apesar do vício, eles vão estar juridicamente perfeitos e, portanto, não tem necessidade de ser anulados. Nós também vamos ter como essa nulidade vai ser decretada e como ela vai acontecer. Mas, para isso, nós temos de entender os elementos, os requisitos do ato administrativo. Correto, pessoal? Segundo a doutrina, os elementos são o quê? Os requisitos, eles são os elementos de validade e existência do ato administrativo. Como eu disse para vocês, sem ele, o ato administrativo não tem valida. Sem ele, o ato administrativo não deveria existir. Portanto, nós vamos estar trabalhando com quais elementos? Nós vamos estar trabalhando com a competência, a forma, a finalidade, o motivo e o objetivo. Isso segundo a doutrina comum. Porque nós vamos estar trabalhando com a doutrina do excelente doutrinador, do Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele afirma o quê? Que existe mais um elemento, que seria qual? A causa. Portanto, pessoal, nós vamos estar aqui, eu vou estar aqui explicando para vocês, primeiramente, competência, forma e finalidade. O que são esses três? Eles são requisitos nos quais a lei não oferece qualquer margem de apreciação do administrador, mesmo nos atos discricionários. Na aula passada, nós vimos essa diferenciação do ato discricionário do ato vinculado. O ato discricionário, ele é o quê? Ele é o ato que, mesmo prescrito em lei, quando é em relação à sua competência, em relação à sua forma e à sua finalidade, ele vai ter o quê? Vai ter um motivo e objetivo ligados ao bel prazer do administrador, ao quê? A margem de liberdade que a lei dá para o administrador adequar aquele fato, aquele ato jurídico, à necessidade da coletividade e à necessidade da administração pública para o quê? Para um bom aproveitamento da administração pública. Dessa forma, eu quero que vocês entendam que a competência, a forma, a finalidade, elas vão sempre estar prescritas em lei, inclusive no ato discricionário, que é o quê? Que é o ato com essa liberdade. Então, a liberdade do administrador, ela não vai estar ligada à competência, à forma ou à finalidade do ato administrativo. Ela vai estar ligada ao quê? Ela vai estar ligada ao motivo e ao objeto desse ato administrativo. Portanto, nós temos o quê? O motivo e o objeto, eles são elementos que, quando determinados em lei, tornam o ato administrativo vinculado. E quando existe margem para o arbítrio do executor, o ato é discricionário. É exatamente o que eu falei para vocês. Nós vamos estar dividindo o ato discricionário do vinculado não pela sua competência que a lei dá, ou pela forma que a lei institui, ou pela finalidade obrigatória em lei, pois essa todos os atos administrativos vão ter. Por quê?
Direito administrativo, pessoal, como eu sempre falo, é princípio da legalidade. É tudo pautado em lei. Então, mesmo quando existe esse arbítrio, esse livre-arbítrio do administrador público para poder decidir o objetivo ou então como esse ato vai ser aplicado, esse ato deve estar prescrito em lei. Portanto, a diferença do ato vinculado do ato discricionário está no motivo e no objeto. Quando o motivo e o objeto da lei, eles estão na lei, eles são determinados pela lei, o ato vai ser vinculado. Enquanto, se existir uma margem de apreciação do administrador público, eles vão ser atos discricionários. Correto, pessoal? E como eu disse para vocês, trabalhando agora com a causa, que vem dessa doutrina do Celso Antônio Bandeira de Mello, o que seria essa causa? A causa é o quê? É o motivo e o conteúdo do ato, sempre em função da finalidade. Enquanto nós temos aqui o motivo e o objeto, eles vão estar epistemologicamente divididos, separados, nós vamos estar trabalhando com a causa, o motivo vai estar ligado ao conteúdo e sempre em função da finalidade, pessoal. Lembrando, a finalidade ela é sempre importante na administração pública, afinal, a administração pública ela existe para saciar a necessidade da coletividade, saciar a necessidade que existe dentro da sociedade. Correto? Nós vamos começar a trabalhar em específico agora, elemento por elemento, pessoal. Começando pelo quê? Pelo um dos mais importantes, se não o mais importante dos elementos, a competência. A competência, pessoal, ela é o quê? É o poder que a lei outorga ao agente público para desempenhar as suas funções. É quando a lei, ela determina, fala, é da administração pública competência para, por exemplo, serviço público hospitalar, serviço de segurança pública, coleta de lixo. Correto, pessoal? Então, quando a lei determina, é o quê? A competência. E só através da lei existe essa competência, essa força dada ao agente público para fazer o cumpra-se, a força do cumpra-se que existe na administração pública. Correto, pessoal? Então, a competência, ela é muito importante. Elas vão ter alguns vícios ligados a ela. No entanto, nós vamos estar trabalhando ainda alguns requisitos e alguns elementos da competência. Por exemplo, é requisito de validade do ato administrativo a competência e sempre decorre da lei, pois é requisito de ordem pública, pessoal. Por que ordem pública? Porque ele decorre da lei e sempre da lei. Como eu disse para vocês, legalidade é extremamente importante e ele é o princípio básico da administração pública. Correto, pessoal? Por isso, é um requisito de ordem pública. Por quê? Como ele está ligado à lei, se não existir a questão da competência, o requisito competência, vai existir a chamada nulidade absoluta. Por quê? Não está determinado em lei, pessoal. E se não está determinado em lei, é nulo de pleno direito. Sem nenhuma exceção. Não está na lei, nulo de pleno direito. No entanto, pessoal, nós temos características básicas da competência. E nós vamos trabalhar primeiro que o que é? A competência ela é intransferível. O que seria esse ato intransferível? Não se transfere a competência para outro órgão, mesmo, mesmo através de acordo interpartes. Ou seja, não existe essa transferência de competência através de acordo entre dois órgãos. Correto, pessoal? Não existe. É impossível através de acordo. Da mesma forma, nós vamos ver que é improrrogável a competência. Porque, em regra, um órgão que não é competente para determinado ato não poderá vir a sê-lo posteriormente. Ou seja, se a lei não ofereceu a um órgão essa competência, posteriormente esse órgão não vai vir a ser competente para isso. Isso é a regra, pessoal. No entanto, existe uma exceção. E concurso público trabalha muito com exceção, pessoal. Então nós vamos estar aqui. Exceto quando o quê? Quando existe determinação para delegação e avocação. Nós já vimos isso na aula passada, delegação e avocação. E o que eu sempre falei para vocês? As causas de delegação e avocação, elas estão prescritas em lei. Por quê? Porque a regra é que a competência é improrrogável. Então nós vamos estar o quê? Que a exceção, a delegação e a avocação, elas estão prescritas em lei, pessoal. Posteriormente, nós vamos trabalhar com os vícios relativos à competência. Existem alguns vícios específicos do requisito competência. Dentre eles, o vício de incompetência relativo ao sujeito. Que nós vamos trabalhar aqui como o quê? Vício de incompetência. Caracteriza incompetência quando o ato não fizer parte das atribuições legais do agente ou quando dela exorbitar e tem como pena a nulidade do ato. Pessoal, isso é lei, correto? Então, o ato administrativo, em relação ao sujeito, ele pode ser anulado e nulo de pleno direito quando o quê?
quando caracteriza a incompetência pelo ato de não fazer as atribuições legais do agente, ou quando dela exorbitar. Se o agente ele se utiliza de uma função que não é dele para praticar determinado ato público, ou exagera, exorbita nessa sua função, ocorre o quê? Ocorre a nulidade por falta de competência em relação ao sujeito, pessoal. Como eu disse para vocês, a competência ela vem da lei. E se esse sujeito, a lei não dá a esse sujeito, a esse agente público, essa competência, ela é nula. Ou se então esse sujeito exorbitar-se na função, também é nulo. Afinal, a competência ela é definida em lei, pessoal. E isso é extremamente importante. Esse vício em relação à competência, em relação ao sujeito, ele é dividido em várias partes. E nós vamos estar trabalhando com elas especificamente. A primeira delas seria o quê? A usurpação de função, pessoal. Lembrando, isso nós estamos falando, a incompetência relativa ao sujeito. Quando o agente público ele não tem a função atribuída por lei ou quando ele exorbita na sua função. Correto, pessoal? Por excelência, nós vamos trabalhar com usurpação de função pública, que é quando alguém chama assim uma função que não é dele e não está previsto assim esse ato de avocar essa função. Correto, pessoal? Então, a usurpação pela doutrina é o quê? Ela ocorre quando o ato foi praticado por pessoa não investida no cargo, emprego ou função, pessoal. Ou seja, quando ele não está exercendo a sua função pautada na competência determinada em lei. O que ocorre quando isso acontece, pessoal? É um crime tipificado no artigo 328 do Código Penal. Por que tipificado? Tipificado é o tipo penal que está descrito. Correto? É só isso que vocês precisam entender. É só o que está descrito ali que é o tipo penal. Então, ele é um crime posto, ele é um crime escrito. Correto? Então, quem incorre na usurpação de função, ele vai estar podendo ser apenado pela justiça penal, pessoal. Justiça penal. Correto? Isso não é falta administrativa, isso não é falta funcional. Beleza? Posteriormente, nós temos o vício de incompetência pela função de fato. Ela acontece como, pessoal? Ela acontece quando o ato é praticado por pessoa que está irregularmente investida, empregada ou em função, mas tem toda a aparência de legalidade. Como assim, professor? Vou te dar um exemplo para te facilitar o entendimento. Exemplo, um chefe substituto exercendo a função além do prazo. Como ele vai estar exercendo a função além do prazo, ele vai estar o quê? Ele é um servidor público. Ele está investido no cargo, só que ele está ocorrendo em uma função, vai estar o quê? Irregularmente, ele vai estar irregular nessa função, pois o prazo dele excedeu o prazo dele nessa função. Então ele vai estar irregularmente investido, empregado ou em sua função. Dessa forma, mantém-se a aparência de legalidade. Por quê? Porque ele ainda é um funcionário público, mas ele não está atuando em sua função, ele está passando do tempo em sua função. Por exemplo, o chefe substituto. Ok, pessoal? Então, quando a gente lembra de incompetência em função de fato, ela é o quê? Lembra do chefe substituto. Vai ser fácil de vocês entenderem. Posteriormente, em relação aos vícios de sujeito na incompetência, nós temos o quê? Nós temos o tradicional excesso de poder. O excesso de poder, só para fazer uma conceituação para vocês, ele acontece quando a gente ultrapassa os limites de sua competência. Por exemplo, o excesso de força cometido por membro de segurança pública. De fácil entendimento. Correto, pessoal? Então é quando ele se excede na sua competência pública afirmada em lei. Então nós vamos ter um negócio para vocês lembrar aqui, ó. Tanto o excesso de poder como o desvio de finalidade podem configurar o crime de abuso de autoridade, que é descrito no artigo 4 da Lei 4.898, pessoal. Então isso é importante vocês estarem entendendo que o excesso de poder, assim como o desvio de finalidade, pode vir a configurar um crime. Correto, pessoal? Isso é importante vocês estarem dentro da cabeça. Eu vou estar lendo para vocês esse artigo para que vocês entendam melhor. Qual que é o artigo 4 da 4.898? Constitui também abuso de autoridade, o ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. Correto, pessoal? Então, é interessante vocês estarem entendendo melhor esses conceitos e estar sempre pautado na lei, pessoal. Eles vão estar sempre pautados na lei. Então, dessa forma, nós vimos os vícios relativos ao sujeito em relação à competência, que é o quê? Um dos requisitos de validade para o ato administrativo. Pessoal, se o ato administrativo ele não emana da lei, ou se existe um abuso, se existe uma forma inusual de você utilizar esse ato administrativo, de você praticá-lo, vai existir o vício, pessoal. E por que é importante vocês entenderem o vício? Porque o vício, ele é o quê? É quem anula o ato administrativo, é quem vai tirar essa capacidade do ato administrativo de produzir efeitos jurídicos no tempo e no espaço. Pessoal, nós estamos aqui sempre com vocês, pautando no direito administrativo, nós estamos trabalhando o ato administrativo. Pessoal,
é muito importante que vocês assistam as próximas aulas para estar tendo um entendimento maior da matéria. E é por isso que eu vou estar aqui com vocês no site euqueropassar.com.br e esperando vocês na nossa próxima aula. Isso é Direito Administrativo, eu sou João Vitor Guimarães Suzar. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom.